Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. E hoje, conforme vocês estão vendo, nós vamos falar sobre Adão, né? Dessa feita sobre esse personagem bíblico, né? Se você caiu de paraquedas e não conhece, Adão é um personagem bíblico, né? Que compõe a compreensão da humanidade a partir do criacionismo, né? De que ex nihilo, do nada, Deus criou tudo. Então nós vamos falar sobre esse primeiro personagem retratado na Bíblia, né? E que é de suma importância, né, para dentro da teologia cristã, como também dentro do estudo dos personagens religiosos, nesse caso aqui um personagem religioso, porém que se encontra na Bíblia, né? Vamos trabalhar ele a partir da ótica da ciência da religião, navegando um pouco pela teologia, né? Então talvez você ache um pouco estranho a forma como eu vou abordar, mas é porque não é uma forma, eu vou abordar não de forma confessional o texto, né? A temática, o próprio personagem, mas de uma ótica mais fenomenológica, né? Para que você tenha uma compreensão sobre Adão. Primeiro entender que, biblicamente, né, a Bíblia é a mitologia cristã. Entenda o que eu quero dizer, não é talvez como você compreenda se você é cristão, né? Que eu estou dizendo que a Bíblia é um mito de forma inverídica. Não. Os textos sagrados das várias religiões é abordado a partir dessa compreensão mitológica narrativa, né? Eu não estou dizendo, descredibilizando para você que é cristão, dizendo que Adão é um mito ou que não existiu. Não é essa a intenção. É a forma acadêmica, a partir da ciência da religião, que é descrita. Então, quando nós falamos de Adão, né, é preciso entender que Adão, né, ele foi, de acordo com as escrituras sagradas cristãs, a Bíblia, ele foi o primeiro homem que foi criado por Deus, né? Deus, ele criou o mundo, né? A ideia criacionista. Eu vou fazer um vídeo só sobre o criacionismo, sobre as visões da criação do mundo. E a visão cristã é criacionista, né? Ex nihilo, do nada Deus criou a humanidade. E Deus criou, então, o mundo, né? E depois ele povoou esse mundo, cuidou, criou todas as formas de vida do mundo, todas as formas, a própria natureza, os rios, os mares, né? O sol, a lua, foram criados por Deus. E Deus decidiu criar o homem, né? E esse homem é Adão, o nome dele é Adão. Adão, ele é o antepassado de toda a humanidade, né? A partir de uma compreensão cristã, né? Entenda isso, a partir de uma compreensão cristã, Adão, ele é o antepassado de toda a humanidade, porque cada religião vai ter a sua compreensão da existência do ser humano, né? Como também cada religião vai ter a sua explicação para a humanidade e tudo que acontece na humanidade. Aqui é a compreensão cristã. E a partir daí Deus formou, né, Adão, e é preciso entender as substâncias do qual Adão ele é composta, o corpo humano. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a tricotomia e a dicotomia, né? O homem como corpo, alma e espírito, ou o homem só como corpo, parte material e a parte imaterial, que aí no caso coloca alma e espírito como sendo a mesma substância da composição humana, né? A parte espiritual. E a tricotomia diferencia corpo, alma e espírito. No caso do espiritismo, corpo, espírito e perispírito. Eu gravei inclusive um vídeo aí só sobre o perispírito. Dá uma olhada aí depois, na playlist Espiritismo. Então, Deus, ele pegou o homem, né, e do pó da terra que Deus havia feito, ele fez o homem
e vai o tornar alma vivente. Uma observação aqui a ser feita, né? E aí depois eu posso fazer um vídeo também sobre isso, né? O que quer dizer ser imagem e semelhança de Deus. Porque depois que Deus ele faz o homem, né? E ele faz o homem como uma alma vivente e ele cria o homem à sua imagem, né? E semelhança. O homem é imagem e semelhança de Deus. Depois farei um vídeo sobre isso também. E Deus, ele sopra, vamos dizer, Deus, como se Deus tivesse feito o corpo do ser humano, faltava vida. E Deus, ele soprou vida, né? O fôlego de vida sobre o homem para que ele desse sequência, vivesse, né? Fosse humano, vamos dizer assim, né? E Deus sopra o fôlego de vida em suas narinas. Gênesis é o primeiro livro cristão, também da Torá, né, judaico-cristã. Gênesis é o primeiro livro, né? E no capítulo 2 da Bíblia, assim que você abrir a Bíblia, se você não é um cristão, tá lá no capítulo 2, a Bíblia é dividida em capítulos e versículos, também vai em bibliologia aí que eu explico bem direitinho o que é a Bíblia. No capítulo 2, no versículo 7, vai trazer exatamente isso, que Deus soprou o fôlego de vida sobre as narinas do homem. E aí a questão é o seguinte, onde esse primeiro homem ele morava? É outra compreensão que nós precisamos ter aqui quando nós falamos de Adão. E o lugar que Adão foi colocado, a Bíblia descreve como Jardim do Éden. Então, ele foi colocado lá e Adão, né, ele tinha liberdade para cultivar a terra, né, e também cuidar ali da terra, né? Ele seria um administrador, ele tá ali, agora você vai administrar e viver. Agora houve uma condição colocada por Deus, né? Yahvé, Elohim, que o próprio Deus coloca uma condição, que teria uma árvore no jardim, né, a árvore da vida, de todas as árvores, de todos os frutos ele poderia comer. Mas existia um que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus ele coloca essa restrição. No capítulo 3 nós vamos ver essa desobediência, né? Que vai levar à queda da humanidade e como consequência vai trazer explicações de o porquê a humanidade está do jeito que está e os efeitos do pecado, como no filme, eu gosto de usar sempre como exemplo, o filme Resident Evil, né? Que o vírus se espalha, foi do mesmo jeito com o pecado. Então, no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ter a queda do homem, né? Ele vai desobedecer a Deus, né? E ele come do fruto proibido e a partir daí o resultado vai ser que ele vai ser expulso desse local que Deus o colocou, que é o Jardim do Éden, e não vai ter mais acesso à árvore da vida, né? E a partir daí também vai trazer consequências sobre a sua vida. Ele vai passar a morrer, né? Ele vai morrer. Ele vai trabalhar do suor do seu rosto, né? E a terra vai produzir, vai, digamos, dificultar a sua vida, né? Ele vai ter que plantar, ele vai ter que sofrer para tirar ali o fruto da terra para sobreviver, né? Os grãos, e as consequências vai ser uma morte física, ele vai morrer fisicamente, ele morreu espiritualmente, a tendência dele foi já passou a ter uma tendência pecaminosa, uma vivência no pecado, né? Nós vamos ver isso logo no capítulo 4 de Gênesis, o quarto capítulo, nós já vamos ver o efeito do pecado. No capítulo 6, a abrangência desse pecado, né? A ponto de Deus mandar um dilúvio, né? Nós temos também aqui a observação também sobre Adão e seus filhos, né? Adão foi pai de Caim, Abel, Sete, né? Esses três merecem serem destacados, né? Esses três filhos aqui. E uma curiosidade, ele teve esses três filhos, e uma curiosidade com relação a uma homenagem feita, né? É uma representação, uma das mais formosas representações de Adão,
que é a pintura A Criação de Adão, né, feito por Michelangelo, né, e que faz parte do teto da Capela Sistínica, né? Se um dia você tiver a oportunidade de ir lá, você dá uma olhada e você vai ver esse desenho, né? Essa representação que foi feita por Michelangelo. A base bíblica que fala sobre a vida de Adão vai ser Gênesis no capítulo 1 até o capítulo 3, né? Claro que a Bíblia vai fazer referências, vai fazer as conexões teológicas, né? Caso eu esteja julgando Romanos capítulo 5, vai fazer essa comparação entre Adão e Cristo. Então, mas a história em si é descrita em Gênesis no capítulo 1 até o capítulo 3, porque no capítulo 4 já sai de cena, já entra os filhos dele e Caim matando Abel e assim sucessivamente. Mas nesse capítulo 1 ao 3 vai descrever a criação, inclusive a criação de Eva também, né? A sua mulher. Depois que Deus observa também que Adão ele se encontrava sozinho e Deus decide criar a mulher. Então, daí a junção Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E ele dá a mulher, do qual se chama Eva, né? Como também nesse capítulo vai falar da vida de Adão no jardim e a sua queda, né? Que vai ser no capítulo 3. Então, essa é basicamente a vida de Adão, esse primeiro homem que a Bíblia descreve, criado por Deus, né? E que representa tudo, foi o representante federal de toda a humanidade. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Adão como representante federal e as consequências que Adão trouxe para toda a humanidade. Diante disso aqui nós podemos tirar algumas lições ou aplicações, né, para a nossa vida. Primeiro, com referência à obediência a Deus, né? Adão, ele desobedeceu a Deus, né? Ao comer ali do fruto proibido, né? O fruto do qual Deus disse que ele não deveria comer, né? Então, para um cristão, para alguém que vive a fé, né? Isso nos traz uma lição e nos lembra da importância de obedecermos a Deus, né? E de obedecer os mandamentos divinos, né? E assim evitar uma vida de pecado, né? Uma vida que desagrada a Deus, uma vida que nos distancia de Deus, uma vida que acaba nos levando para um caminho que não é o centro da vontade de Deus. Então a primeira coisa que nós tiramos aqui é a questão da obediência a Deus, né? Que o cristão ele deve ser obediente a Deus. Outra lição que nós podemos tirar para nossas vidas aqui é a questão das consequências das escolhas, né? Eu sei muito bem do que eu estou falando. Por quê? Porque as ações de Adão, né, trouxe consequência para toda a humanidade. A humanidade, na compreensão cristã, doutrinária, né, com relação à mateologia, que é a doutrina do pecado, nos ensina o quanto o pecado de Adão afetou toda a humanidade, a terra geme, né? Nós sofremos, né? O homem ele pratica o mal contra o seu próprio, o homem ele passa por transtornos emocionais, doenças físicas e muitas angústias existenciais, tudo por causa do pecado de Adão, inclusive a morte, né? O homem morre como consequência dos pecados de Adão. E aí, trazendo para nossas vidas, né, é que nossas escolhas também têm impactos, né, e que muitas vezes é bom que nós, como seres humanos, né, consideremos de uma forma cuidadosa as consequências, né, antes de tomarmos uma decisão. Você vê, uma decisão errada de Adão trouxe consequências para todos nós. Então nós precisamos fazermos escolhas que nos conduzam, principalmente a presença de Deus, nos conduzam a ter uma comunhão com Deus, né? Muitas vezes, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós vivemos uma vida de pecado, nós trazemos consequências nas nossas decisões e muitas vezes as nossas decisões acabam sendo tomadas decisões que
desagradam a Deus. Outra lição, né, que nós podemos aplicar na nossa vida é com relação ao relacionamento com Deus, né? Adão, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, né? Ali no Jardim do Éden, né? Havia essa comunicação entre ele e Deus ali ele mantinha Adão diante da sua presença, né? Mostrando ali a intimidade que Adão tinha com Deus ali, né? E isso nos traz para nossas vidas, né? Para aplicar nossas vidas, né? É que nós devemos buscar esse relacionamento, né, pessoal com Deus, né? E isso através de nós cultivarmos a nossa espiritualidade, né? A nossa comunhão com Ele, viver uma vida. E a diretriz para uma vida cristã, ela se encontra na Bíblia. A Bíblia, ela diz como nós devemos viver de uma forma que agrade a Deus. E o que nós fazemos que acaba desagradando a Deus, nos conduzindo para nos distanciando de Deus, né? Então, é esse outro ponto. O quarto ponto é a questão da responsabilidade que todo cristão tem com seus filhos, né? E nós vemos que alguma coisa falhou, por mais que exista o pecado, mas alguma coisa falhou com relação ao comportamento de Adão para com seus filhos, porque logo no capítulo seguinte um mata o outro, né? Então, assim, por mais que nós sabemos que o pecado, mas que tem uma influência do pecado, mas também nós temos que refletir com relação a nossas responsabilidades, né? Em como nós guiamos os nossos filhos, muitas vezes de uma forma para serem crianças egoístas ou serem filhos que muitas vezes se distanciam da presença de Deus. Mais uma vez, a importância de guiar os filhos, ensinar o filho no caminho que deve andar, no caso, no caminho que agrada a Deus, uma vida para Deus, para que quando ele crescer não se distancie dele. Então, nós devemos ter exatamente esse cuidado, né, de nos lembrar de nossa responsabilidade, de cuidar e orientar nossos próprios filhos, né? Nossos filhos, como também nossos filhos na fé, aquelas pessoas que aceitaram Jesus através das nossas vidas, conduzindo eles a conseguirem caminhar sozinhos. Se nós fôssemos resumir a história de Adão, a história de Adão nos ensina, como eu falei, sobre obediência, consequências, relacionamento com Deus e nossas responsabilidades. E podemos aplicar essas lições em nossa vida com o intuito de crescermos espiritualmente e também viver de acordo com os princípios divinos. Quando nós fugimos dos princípios divinos, isso nos traz uma vida de tristeza, de angústia, uma vida que muitas vezes a gente nos leva a questionar a Deus. No entanto, nossa maneira de viver que tem nos conduzido a isso. E o foco aqui é sempre próximo a Deus, uma vida feliz. Se distanciar de Deus, angústia, tristezas, né? E consequências existenciais. Então, eu acredito que a vida de Adão, esses são os principais fatores que nós podemos pontuar aqui e trazermos para o debate, né? Para essa reflexão para as nossas vidas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Se você dá o teu like aí para que o vídeo se torne relevante para que outras pessoas também vejam, compartilha o vídeo, aciona o sininho para que todos os vídeos que sejam postados aqui você tenha acesso. E é basicamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois vamos dar sequência a outros personagens bíblicos, começando por Adão, e a gente vai procurando os personagens e abordando aqui no canal de uma forma a partir de uma compreensão fenomenológica e também como são textos bíblicos, fazendo aplicações para nossas vidas. Enfim, né? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo.